O primeiro pilar são as lateralidades. O segundo pilar mais importante é o footwork. O terceiro é a parte técnica. E o quarto pilar, que eu acredito que talvez seja o mais importante deles, que é o pilar de táticas e estratégias. Sobre as lateralidades, tá? Eu vou falar de 3 pontos. O primeiro conceito é o conceito de olho dominante, que alguns de vocês já devem ter ouvido eu falar disso. Todos nós temos um olho dominante. Então, ele pode ser o olho direito ou o olho esquerdo. Nunca uma pessoa tem os 2 olhos dominantes. A primeira coisa, eu faço um pequeno buraco com as mãos aqui, tá? Aqui. Então, eu vou tentar... Aí eu fico de frente para um determinado ponto. Por exemplo, eu vou tentar focalizar a câmera. Então, eu estendo os 2 braços à minha frente, tá? Olho para a câmera e daí, sem mexer a minha cabeça, eu vou focalizar aqui por dentro, tá? Então, aqui eu focalizei o objeto. E sem perder de vista, eu venho aproximando ele até o meu olho. Eu tenho o olho esquerdo dominante. E isso ele tem uma influência enorme em todos os aspectos do jogo de tênis, mas enorme mesmo. Hoje eu utilizo em praticamente todas as decisões que eu tomo no meu dia a dia. Eu sei qual é o olho dominante de todos os meus atletas e isso me facilita a fazer correções. Se eu sou um jogador destro e tenho o olho direito dominante, que a gente chama de destro homogêneo, né, que é do mesmo lado, né, aqui olho direito e mão direita. Os jogadores destros homogêneos, normalmente eles têm algumas facilidades para alguns golpes e algumas dificuldades para outros. Um jogador homogêneo ele pode ser destro com o olho direito dominante ou pode ser canhoto com o olho esquerdo dominante. Os jogadores que são homogêneos, normalmente eles têm maior facilidade para golpear o forehand, tá, à direita, em open stance, uma base mais aberta para a quadra, né, um pouco mais com os pés um pouco mais de frente para a quadra, porque isso abre o lado direito do corpo deles na hora que eles vão golpear. Então fica muito mais eficaz o golpe de forehand quando é feito mais em open stance. Tá? No lado do backhand dos jogadores homogêneos, é o contrário, o olho ele já fica, a hora que eles se colocam de lado aqui, por exemplo, preparam um backhand aqui, se colocam um pouquinho de lado, o olho dominante deles, que é o direito, já está à frente aqui. Então, isso facilita um pouco o golpe. Eles não têm que fazer, eles podem se colocar numa posição um pouco mais fechada, mais closed stance ou square stance. E daí o olho deles já está à frente. Então, eles não precisam fazer grandes rotações do corpo antes do contato com a bola. E isso acaba dando mais precisão para eles, né? Isso possibilita uma maior abertura do golpe atrás. Isso facilita porque eles não têm que abrir o corpo, não têm que girar o corpo antes do ponto de contato. Então, faz com que seja um golpe um pouco mais natural para eles do que o forehand. No saque dos jogadores homogêneos, tem que tentar se colocar numa posição um pouquinho mais frontal, abrir um pouquinho mais. Lógico que ele se coloca de lado, mas abrir um pouquinho mais o lado direito para a quadra para efetuar esse saque. Isso vai facilitar com que eles consigam enxergar melhor a bola. E tem o mesmo princípio, né? Se eles fizerem o toss até um pouquinho mais sobre o olho dominante deles, sobre o olho direito, vai facilitar. O toss mais natural para eles é um pouco à direita, mais sobre o olho dominante. Eles vão ter mais facilidade para sacar com slice. E um outro padrão de lateralidades que existe são os tenistas que são cruzados, né? Entre mão e olho. A gente sempre vê a relação óculo-manual de olhos e mãos. Então, tem jogadores que têm o olho esquerdo dominante e são destros, como é o meu caso. Então, eu sou um jogador destro cruzado. E tem jogadores que são canhotos com olho direito dominante, que são jogadores canhotos e cruzados. E da mesma forma que os jogadores homogêneos, os cruzados eles têm vantagem em alguns golpes e desvantagem em outros golpes. Então, a vantagem deles dos jogadores cruzados é um pouquinho mais no forehand, né? No forehand, o olho dominante, a hora que eles se posicionam aqui, o olho dominante deles já está colocado à frente, então eles não necessitam de grandes rotações antes do contato com a bola. E essa rotação ela se inicia um pouquinho antes do contato, mas ela não é excessiva, né? A maior parte da rotação de tronco acontece depois do contato com a bola, e não antes. Esse é um erro muito comum dos jogadores, tanto homogêneos quanto cruzados, que não tem uma técnica tão boa, né? Então, eles acabam girando muito o corpo antes do contato com a bola. E no lado do backhand, para os jogadores cruzados, acaba dificultando um pouco mais. Então, eles vão ter
um pouco mais de, se eles se fecharem muito, pisarem, por exemplo, um jogador destro, pisar com a perna direita à frente, de uma forma muito fechada no backhand, né? Ele não pisar mais vertical, mas sim pisar muito fechado, o olho dominante dele, como está atrás, na hora de executar o backhand, ele é obrigado a acabar abrindo um pouco o corpo antes do contato com a bola. Isso acaba causando alguns problemas para os jogadores cruzados. Então, é indicado que os jogadores cruzados já se coloquem no backhand um pouco mais em semi-open stance. É lógico que eles podem pisar à frente com a perna oposta, né, até preferível que pise sempre que possível, mas é melhor, se é uma situação um pouco mais extrema, uma situação um pouco mais de defesa, ao invés de se fechar tanto para a quadra, é melhor que eles se defendam ali um pouquinho mais em open stance. No saque, eles têm facilidade para determinado tipo de saque, então se ele fizer o toss um pouquinho mais sobre o olho esquerdo dele, que é o olho dominante, no caso de um jogador destro cruzado, vai facilitar que esses jogadores consigam sacar um pouquinho mais de kick, né? Então, eles pegam a bola um pouquinho mais de baixo para cima e consigam um saque com efeito kick. É um saque que normalmente, pelo menos deveria ser, normalmente é muito bom dos jogadores cruzados. Eu tenho um eixo de ocular, eu tenho um eixo de rotação de ombros, eu tenho um eixo de rotação de quadril, eu tenho uma perna dinâmica e uma perna de força, eu tenho um pé diretor, eu tenho um braço dominante, eu tenho uma mão dominante. Então, todos esses eixos, eles são independentes. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho olho esquerdo dominante, sou destro de mão, escrevo com a mão direita, jogo tênis com a mão direita, tenho rotação preferencial de ombros para a direita, rotação de quadril para a direita, minha perna dinâmica é minha perna esquerda e o meu pé diretor é o meu pé direito. Ou seja, ele é misturado. Apesar de eu ser destro na maioria do corpo, eu tenho o olho esquerdo dominante, né, e a perna dinâmica esquerda. E todos os eixos são independentes. Então, uma pessoa ela pode ser inteira homogênea, né, que a gente chama homogêneo integral, né, cada autor chama de um jeito, né, mas enfim, ela pode ser homogênea em todos os eixos, ou ela pode ter uma lateralidade mista, né, ou cruzada, que é o olho esquerdo, braço direito, perna esquerda, enfim, todos conhecem inúmeros casos de pessoas que têm essa lateralidade mista. É determinado em parte pela genética e em partes também pelo ambiente, né? Existem algumas vantagens de ser destro ou ser canhoto. Os jogadores destros controlam um pouco mais os dois lados do corpo, os jogadores canhotos acabam controlando um pouco mais o lado dominante. Isso por uma simples razão. Na verdade, o sistema motor do nosso cérebro, ele está em sua maioria do lado direito do cérebro, tá? Então, e ele controla o lado contralateral. Então, quando a informação para os canhotos, essa informação ela passa mais rápido, isso melhora um pouquinho o tempo de reação. Se a gente souber esses padrões, conhecer os nossos padrões, o nosso olho dominante, se você for professor também conhecer os padrões de lateralidade dos alunos de vocês, fica muito mais fácil que a gente consiga fazer correções muito mais eficazes e não deixar ao acaso, ou muitas vezes, pior ainda, a gente tentar ensinar os jogadores da mesma maneira que a gente joga. Só que às vezes a gente tem um padrão de lateralidade completamente diferente, então o que serve para mim não vai servir para o meu aluno, o que serve para o seu professor pode não servir para você. Então, o professor não tem que ensinar da mesma maneira que ele joga, ele tem que conhecer o aluno. Na hora das correções, ele vai ser muito mais eficaz, né? Vou falar um pouquinho da parte psicológica. As pessoas que têm o olho esquerdo dominante, normalmente elas são um pouco mais criativas, costumam ser, pelo menos em 80% das vezes, elas são um pouco mais criativas, mas elas são menos organizadas. Então, as pessoas com o olho direito, elas são um pouco mais racionais e mais organizadas, né? Gostam de seguir um padrão, fazer as coisas mais corretamente, ao mesmo tempo que as pessoas com o olho esquerdo dominante, elas confiam muito, talvez, na intuição delas e acabam não se planejando tão bem, né? Isso tem vantagens e desvantagens, né? Como tudo na vida. Então, tem jogadores que normalmente são gostam de comandar um pouquinho mais, de serem mais criativos, né? E tem jogadores que gostam de jogar um pouco mais cautelosos, um pouco mais no contra-ataque, né? Jogar com uma porcentagem um pouco maior.
Então, isso não tem nenhuma vantagem ou desvantagem, né? Mas são só características diferentes que a gente tem que entender na hora de formular uma estratégia para a gente. Eu vou entrar um pouquinho no segundo pilar, que é o pilar do footwork, né? Então, o tênis, ele é basicamente ele é jogado com as pernas, tá? A gente golpeia, segura a raquete com as mãos, mas ele é jogado com as pernas, é um esporte de movimentação, né? É um esporte muito tático que exige que o atleta se movimente, ele não joga parado, para conseguir estar bem apoiado, bem equilibrado, para efetuar bons golpes, golpes com potência e também com precisão, né? Então basicamente, o footwork ele é a parte mais importante e acaba sendo a causa de muitas coisas no tênis. Não adianta eu corrigir a terminação de um golpe, por exemplo, do forehand, que o meu jogador está fechando a raquete muito à frente do corpo aqui, se ele não está bem apoiado, ele não está apoiado da melhor maneira, então a terminação ela é uma consequência do golpe, né? Então não adianta nada eu mexer na terminação se ele continuar se apoiando mal. Tá? Então a gente tem uma ordem de importância que é sempre de baixo para cima. Depois de encaixar essas pernas, a gente consegue ser muito mais eficaz na execução dos golpes. Tá? Então o primeiro ponto do footwork que eu queria tratar é sobre o split step. Se os atletas soubessem a importância de um bom split step, um bom timing de split step, eles colocariam muito mais atenção nisso. A gente vê muitos jogadores amadores que às vezes por preguiça nem saem do chão para fazer split step. O split step dos principais jogadores do mundo, a gente vai perceber que eles saem bastante do chão, né? Eles saem uma certa altura do chão ali com os dois pés. Lógico que na hora de cair ele não cai apoiado com os dois, ele não cai com os dois ao mesmo tempo para depois sair. E sim, normalmente ele salta antes do contato com a bola do adversário. A hora que o adversário está fazendo contato com a bola, ele está com os dois pés no alto. E a hora que ele cai, ele já cai saindo para o lado que ele tem que se deslocar, seja para a esquerda ou para a direita. Então, normalmente no split step, os jogadores eles caem com apenas um dos pés, eles não caem com os dois. Por exemplo, se eu tenho que sair para a minha direita, eu apoio primeiro o meu pé esquerdo, o meu pé direito ele aponta já um pouquinho para a direção que eu vou me deslocar e eu já saio nessa direção. Então, esse é o primeiro ponto do footwork, que eu acho que merece uma atenção um pouco maior, não economiza energia na hora de fazer o split step. O segundo ponto do footwork é sobre o primeiro passo cruzado, tá? Então, logo após o split step, esse primeiro passo, eu tenho, como eu caio, por exemplo, eu caio no split step, igual eu falei, eu caio com uma perna primeiro, vamos supor, se eu vou sair para a minha direita, eu caio com a minha perna esquerda, né? A minha perna direita, o meu pé direito, ele já aponta um pouquinho para a direção que eu quero ir, né? Que eu chamo de passo de ajuste, não sei se tem outro nome ou não, tá? Mas como primeiro passo de ajuste, que ele direciona bem, e depois o primeiro passo em direção, mais forte em direção à bola, aí sim eu já saio com esse passo cruzado, com a perna esquerda pela frente da minha perna direita, tá? E do lado da esquerda, do backhand, é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Eu caio no split step, faço o passo de ajuste na direção que eu quero e já saio com esse primeiro passo cruzado. E da mesma maneira, depois de efetuar esse golpe, esse primeiro passo cruzado ele serve muito para que eu recupere rapidamente o centro da quadra. E é muito importante nessa parte de movimentação que a gente tenha uma noção muito clara da posição do quadril, tá? Nosso na movimentação, na direção de onde eu vou fazer esse contato com a bola. E na hora, depois de golpear, na hora de recuperar o centro da quadra, eu tenho que virar o quadril novamente e correr, quase que normalmente, para o centro da quadra. E na hora que eu for fazer o split step, aí sim eu me coloco de frente outra vez, né, para que eu possa reagir para os dois lados. Então é muito comum, pelo menos na iniciação, os atletas, os alunos serem ensinados a vai correndo de frente, faz o golpe e volta lateral, né? E não é errado. A questão é que demora muito. Se ele voltar de frente, é muito mais rápido. Lógico, se for uma bola 1,5 m, 2 metros, com um passo lateral, ele já cobriu e já está no centro da quadra novamente. Mas se é uma bola um pouquinho mais aberta, é muito melhor que ele acabe voltando de frente, né? E consiga recuperar o espaço na quadra, a posição na quadra, de uma maneira muito mais rápida. Um outro ponto que talvez seja dos mais importantes é o seguinte, que a gente chama de freadas, né? Que quando os jogadores freiam para golpear as bolas.
ele recebe uma bola alta que ele vai afastar ou criar espaço, que ele consiga afastar a tempo de frear ou se apoiar para efetuar um bom golpe de trás. Na verdade, quando eu consigo me deslocar e frear, eu consigo gerar mais energia até do que se eu estiver somente parado e empurrar o golpe com as minhas pernas. Tá? Então, essas freadas, essa parte excêntrica, ela é muito importante no tênis, né? Principalmente essa parte das freadas, porque é ali que nas pernas que gera a maior parte da energia dos golpes. Partindo um pouco para a parte técnica, tá? Eu coloquei também 3 pontos importantes. O primeiro deles é preparar com antecedência. Tá? Então, eu consegui estar preparado antes da bola pingar na minha quadra, pelo menos. Tá? É uma boa referência que a gente pode ter. Eu já ter feito todo o movimento de preparação. Então, já está com a raquete preparada lá atrás do meu corpo, né, pronto para a fase de aceleração, ou no meu backhand, que eu já esteja com a raquete lá atrás do meu corpo, pronto para a fase de aceleração. Isso quando a bola pinga na minha quadra. Isso me permite fazer o contato com a bola um pouco mais cedo e, consequentemente, ser agressivo. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser trabalhado. Um erro muito comum dos jogadores amadores é eles esperarem a bola pingar para eles começarem a fazer o movimento. E daí eles só conseguem jogar numa velocidade mais baixa, né? Isso acaba limitando o jogo deles. O segundo ponto que eu coloquei aqui, eu chamei de jogar com swing, né? Eu chamo de jogar com swing. É muito comum os atletas juvenis e também os atletas amadores, eles acabarem tentando, na hora de acelerar a bola, eles acabarem girando muito o corpo antes do contato com a bola. Então, por exemplo, há um jogador, principalmente um jogador que é homogêneo, ele acaba se abrindo muito, perdendo um pouco esse lado não dominante para o outro lado, e acaba se abrindo excessivamente, pegando essa bola com uma empunhadura um pouco mais virada à frente aqui. Isso não é aconselhável. E sim que ele consiga, mesmo sendo homogêneo, ele consiga aguentar um pouco mais essa mão esquerda aqui à frente, né, um pouco mais dentro do corpo, e consiga passar bem o swing, né, jogue um pouco mais com o swing, com o movimento dos braços, e não tanto com o corpo, com os ombros, né. Eles acabam girando excessivamente o tronco antes do contato com a bola. Isso acaba tirando um pouco de força e acaba tirando um pouco de precisão desses jogadores. E o tênis é um esporte de precisão, né? Então, eu não posso deixar a precisão de lado, né, em virtude da força, porque daí senão eu vou acabar cometendo muitos erros. Então, é sempre importante que eles consigam aguentar um pouquinho mais o corpo e jogar um pouco mais com o swing, não se abrirem tanto antes do contato com a bola. No saque também, muitos jogadores homogêneos acabam se abrindo e virando um pouco, abaixando um pouco a cabeça antes do contato com a bola. E é melhor que eles consigam manter essa visão um pouquinho mais lá em cima, né, olhando esse ponto de contato. O segundo ponto é jogar um pouquinho mais com swing, justamente para que eles consigam, que os jogadores consigam controlar um pouquinho melhor essa rotação do tronco. Então, tentem jogar um pouquinho mais com o swing, que abrir com antecedência e jogar com o swing, que vocês vão errar muito menos e vão começar a ter muito mais precisão. Agora eu vou passar para o quarto pilar, que é onde os jogadores ganham as partidas, que é a parte de estratégia, táticas e estratégias. Muita gente tem dificuldade nisso, né? Não sabe exatamente como que formula uma boa estratégia, uma boa tática. Então eu vou tentar passar com vocês aqui alguns pontos, né? Também 3 pontos para formular uma estratégia, que são conhecer a si mesmo, né? Então, eu conheci as minhas características, conhecer o meu adversário, que é o segundo ponto, e a terceira, conhecer as condições da partida, né? Então, combinar essas informações para que eu consiga elaborar uma boa estratégia. O que eu tenho que conhecer de mim, né? Conhecer do meu jogo. Eu tenho que saber se eu sou um jogador destro, cruzado ou homogêneo, ou canhoto, cruzado ou homogêneo, qual é o meu olho dominante, qual a minha altura, se eu sou um jogador mais alto, se eu sou um jogador mais baixo, se eu sou um jogador, qual o meu peso, se eu sou um jogador leve ou sou um jogador mais pesado, como é a minha movimentação, eu me movimento bem, não me movimento tão bem, tenho dificuldades, estou muito pesado, não consigo me movimentar. Quais são meus pontos fortes e meus pontos fracos? Meu ponto forte é meu forehand, o meu ponto fraco é o meu backhand, ou eu tenho uma debilidade no segundo saque, meu segundo saque fica muito fácil o adversário atacar, enfim.
São características que você tem que conhecer do seu próprio jogo. Onde é o meu melhor saque, né? Então, eu saco melhor na esquerda do adversário ou na direita do adversário? Saco melhor no lado da vantagem aberto ou saco melhor fechado? O saque com kick é melhor ou eu tenho mais confiança no meu saque slice? Enfim, é uma quantidade de informações que a gente tem que saber, né? Pelo menos conhecer quais são os pontos que a gente tem de preferência, né? E daí sim, para que a gente possa explorar isso um pouquinho mais. Também saber o que a gente é capaz de fazer com eficácia, né? O que eu consigo fazer que funciona bem. Eu tenho um slice de esquerda, por exemplo, que ele é eficaz. Eu consigo trocar bastante bola ali, tenho confiança, né? Não tenho tanta confiança no meu top spin de esquerda, mas eu tenho confiança no meu slice. Ótimo. Você já está conhecendo um pouco o seu jogo. Como é a minha mentalidade, eu sou um jogador que sou forte mentalmente, tenho bastante resiliência, consigo lidar com situações difíceis, consigo aguentar jogos mais parelhos, jogos no terceiro set, como eu lido com isso, como é o meu mental nessas horas importantes. Então, onde é a sua zona de conforto? Mais de trás, mais de dentro, chegando à rede? Gosta de jogar mais agressivo ou um pouco mais conservador? Joga propondo um pouco mais ou joga reagindo um pouco mais reativo, mais no contra-ataque? Isso, muitas vezes, pode ter influência até do olho dominante, do hemisfério cerebral dominante. Né? Como é o físico, sou um jogador mais forte, explosivo, ou sou um jogador que tem uma resistência grande, ou também não tenho nem força nem resistência. Se eu prefiro jogar tirando o ritmo do meu adversário, ou se eu prefiro jogar com mais ritmo, trocando mais bolas, se eu corto o tempo, se eu entro em diagonal na direita, na esquerda, se eu só entro na direita, se eu só entro na esquerda, se eu não entro em nenhum. Enfim, eu vou à rede, não vou à rede, né? É importante que eu me viro bem na rede, sim ou não, tenho dificuldades, às vezes, para esmechar, enfim, tem que conhecer o meu jogo, é o primeiro passo, né? O que eu sou capaz de fazer, o que eu consigo fazer com eficácia, mais ou menos os meus pontos fortes e fracos, para que a gente consiga analisar e ver um panorama geral das nossas características, né? O que a gente é capaz de fazer. Né? O segundo ponto é a gente conhecer o nosso adversário. Se ele é um jogador cruzado ou homogêneo, pela técnica eu já consigo descobrir. Eu vou saber mais ou menos quais são os pontos fortes e quais são os pontos mais fracos dele. Então, facilita muito para que eu consiga explorar isso de uma maneira mais eficaz. Né? E também saber a altura dele, se ele é um jogador alto ou se é um jogador baixo, se ele é um cara de 2 metros de altura ou se é um cara de 1,60 m. O peso, se é um jogador leve que se movimenta bem ou tem dificuldades para se movimentar. Comete muitos erros, né? Sim ou não, onde ele comete esses erros? Ele comete o erro mais no forehand, comete o erro mais no backhand. Como é o mental do meu adversário? Ele aguenta bem? Ele tem uma parte mental forte? Ou ele perde a paciência muito fácil? Né? Ele fica bravo com qualquer coisa, erra uma, duas bolas, já fica bravo, dá uma dupla falta, reclama, sai xingando, joga raquete, ou ele consegue se manter concentrado mesmo numa situação difícil. Né? Normalmente, os tenistas amadores não conseguem controlar tão bem as emoções. Então, é uma coisa que é muito fácil de explorar. Né? Quando você controla as emoções, naturalmente o adversário tende a perder o controle das emoções, e ainda mais no tênis amador. Onde a zona de conforto dele, ele gosta de jogar mais de trás, gosta de jogar vindo à rede, qual o estilo de jogo dele, né? Ele joga atacando de direita, ou joga dando balão, ou joga só dando slice, ou joga dando curtinho e lobby, ou não faz nenhuma coisa nem outra, ou ele troca mais bolas, ou joga tirando o meu ritmo, sacando e vindo para a rede, né? Não deixando eu ficar confortável na quadra. Ele joga cortando o tempo, ele entra em diagonal, ataca de direita, corta o tempo bem de esquerda. Ele vem à rede, onde ele saca melhor, ele saca mais na direita ou saca mais na esquerda, com que tipo de efeito que ele saca. Ou seja, a gente tem que entender todos os pontos fortes e fracos do nosso adversário. Quanto mais a gente tiver o conhecimento disso, o nosso e do nosso adversário, mais condições e maiores chances a gente vai ter. Né? E o terceiro ponto é conhecer as condições do jogo. Então, uma coisa que os amadores não prestam atenção, praticamente nada,
que são as condições do jogo. E os tenistas profissionais prestam atenção a isso a todo momento, né? Então, quando eu digo condições do jogo, o que eu digo? Primeiro, a altitude. Eu vou jogar com ele mais no nível do mar ou mais numa cidade que é um pouco mais alta, né? Então, o jogo de tênis no nível do mar ele é mais lento, ele tem mais trocas de bola. Quando eu estou mais alto, essa bola voa um pouco mais rápido. Então, acaba tendo menos trocas de bola no jogo. É importante eu entender isso, né? Então, basicamente, nível do mar o jogo é mais lento. São Paulo, por exemplo, é uma cidade que tem aí basicamente perto de 600 metros de altura, então ela já é razoavelmente rápida, assim como a minha cidade, São José dos Campos, ela tem 560, se eu não me engano. Já é uma cidade que o jogo já é razoavelmente rápido, não extremamente rápido, mas já é. E quando começa a chegar a 800, 900 metros, acima de 1.000 metros, começa a ficar muito rápido. Naquelas cidades que têm altitude muito grande, né, eles utilizam La Paz, eles jogam torneios com bolas com menos pressão, né, justamente para tentar fazer que o jogo tenha um pouco mais de trocas de bola. E não é muito agradável jogar com essas bolas, mas enfim, são as regras ali, mas só para vocês terem uma ideia da influência que a altitude faz. O segundo ponto das condições do jogo ali é o tipo de bola, né? Então, é uma bola mais lenta, uma bola mais rápida. As bolas Championship, que é aquela Wilson clássica, né? Por exemplo, essas bolas normalmente elas são mais rápidas, elas têm um preço um pouco mais acessível, né? E elas são mais rápidas pelo fato delas terem um feltro menos reforçado, né? Então, o feltro da bola é um pouquinho menos denso, né? Então, nas bolas mais premium, que a gente chama, essas bolas premium, depois que você começa a jogar com elas, abrem um pouquinho. Então, a bola fica maior, ela tem maior resistência do ar, ela acaba voando de uma maneira um pouco mais lenta e também pega um pouco mais de efeito, né? Então, é importante a gente saber com que tipo de bola a gente está jogando. Normalmente, os jogadores profissionais jogam com bolas mais lentas, tá? Então o jogo acaba sendo um pouco mais jogado. Muitos jogadores amadores até preferem, né? Eles até preferem essas bolas que a gente chama de Wilson coquinho, né? Que a bola é muito rápida, parece um coquinho. A bola voa muito, não responde tão bem aos efeitos. Mas eles até preferem porque sacam, quando eles conseguem acertar o saque, muitas vezes eles ganham ponto com o saque, então eles acham que estão sacando muito, mas na verdade não estão, né? Na verdade é a bola que está ajudando eles muito ali a que o saque seja mais eficaz. Temperatura, né? Então, normalmente de manhã é um pouco mais fresco, mais para o final da tarde é mais fresco, na hora do almoço um pouco mais calor, né? E quanto mais calor dentro da bola, mais as partículas vão se movimentar ali e mais inchada essa bola vai ficar. Então, a bola fica muito mais rápida, mais viva, né? Então, o jogo é mais rápido um pouco na hora do almoço, normalmente quando está sol, né? E um pouco mais lento no início da manhã, quando está mais úmido, um pouco mais, temperatura um pouco mais baixa. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é a umidade. Então, se a gente for jogar em Manaus, cara, é extremamente úmido. Eu já fui para lugares como o Egito, por exemplo, que você joga um resort que ele é quase que no meio do deserto. É muito legal lá, mas é muito seco o tempo, né? Então o jogo acaba ficando muito mais rápido. Isso faz uma diferença enorme também. Importante a superfície da quadra, né? Se é uma quadra de saibro, se é uma quadra rápida, se é uma quadra externa, se é uma quadra coberta, ou se eu vou jogar à noite, a quadra tem boa iluminação, não tem, ou seja, para eu já estar preparado para todas as condições da partida. É um lugar que tem barulho, que não tem torcida, não tem, eu vou jogar contra alguém que é o tenista da casa lá, que vai ter uma torcida, o pessoal tomando cerveja lá, fazendo barulho. Então, eu conhecendo as minhas características, conhecendo as características do meu adversário e as condições da partida, aí eu já tenho ótimas informações para eu conseguir montar uma estratégia que aumente as minhas chances de ganhar o jogo. Mas na hora que eu for jogar, competir, eu tenho que tentar jogar baseado no que eu sei fazer. Como os pilares ali da parte estratégica, conhecer a si mesmo, conhecer o adversário e conhecer as condições de jogo. Esses são os três principais pilares ali para formular uma boa estratégia. Depois disso, o que a gente pode fazer? A gente tem tudo bem, a gente coletou lá uma série de informações minhas, do meu adversário, das condições da partida, tá? E como que eu formulo uma boa estratégia? Tá? Quais informações eu utilizo? São muitas informações. Normalmente, a gente acaba escolhendo 1 ou 2 pontos
e se concentrando um pouco mais em explorar esses pontos, né? Não mais do que isso, porque senão a gente começa a ficar uma coisa muito complexa e a gente acaba paralisando. Por exemplo, eu vou jogar contra um jogador que só dá slice. Tá? O cara vem na direita, facão aqui, vem na esquerda, facão aqui. O que eu tenho que fazer para jogar contra esse jogador? Porque ele erra pouco, mantém a bola, fica baixinha, sem peso o tempo inteiro, porque ele só devolve com slice. A primeira coisa mais importante é que eu tenha paciência, tá? Que eu não consiga, que eu não tente definir os pontos com pressa. E não perca a paciência caso eu esteja perdendo o jogo. Porque esse jogador, ele quer justamente tirar a sua paciência. Você acelera, ele vem slice. Você acelera, ele slice. Você acelera, ele slice. Uma hora, o que ele quer? Você perca a paciência, tente forçar demais a jogada e jogue na rede ou para fora. Eu não entrar no jogo dele, né? Não, se não é o meu jogo ficar dando slice, eu não vou ficar trocando só slice para slice, 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 slice com ele, porque é o jogo dele. E ele já vai estar mais bem treinado que eu nesse quesito. Então, eu tenho que tentar manter os meus pontos. Então, o primeiro ponto que eu colocaria é a paciência. Tá? Um segundo ponto é eu buscar um pouco de altura, quando for possível, né? Se a bola estiver muito baixa, é mais difícil. Mas se ela tiver um pouquinho, se esse slice do meu adversário flutuar um pouquinho, eu conseguir jogar com um pouco mais de altura. Porque é mais difícil ele abaixar essa bola, se eu conseguir jogar ela mais alta, é mais difícil ele abaixar essa bola quando ela está mais acima da linha dos ombros dele. O slice, normalmente, ele flutua um pouco mais, então ele fica mais tempo voando. Então, eu tenho tempo de chegar à rede, às vezes, e fazer um bom voleio. Eu tenho tempo de me posicionar bem na rede. Um outro exemplo que eu vou dar é contra o... Nossa, esse aqui é o pesadelo dos tenistas, tanto amadores quanto infanto-juvenis, que vocês já devem até saber qual é. Que é o maior pesadelo. Qual que é o maior pesadelo do tenista? Jogar contra qual tipo de jogador? Que nunca é fácil, em todos os níveis. É fácil de acertar, hein? Vamos ver se alguém acerta. Mas eu vou, para não atrasar muito aqui, eu já vou adiantar. O jogador que só dá balão, que só joga a bola. Olha lá, agora chegou. É lógico, né? Esse é clássico. É o baloeiro. Jogador que você bate, ele joga para cima. Aí você bate, ele devolve para cima. Enfim, esse jogador, ele nunca é fácil de jogar contra. Então, a gente vê muitos jogadores no tênis amador ganhando, né? São jogadores que eles não têm uma técnica tão boa, mas eles são extremamente eficazes, né? Eles têm uma consistência muito boa. Isso acaba dificultando muito jogar contra esse tipo de jogador, né? Então, o que a gente pode fazer para jogar contra um jogador que dá balão, né? Que devolve tudo? Ele devolve de esquerda alta, de direita alta, de esquerda alta. Aí eu acelero, ele joga para cima, acelera, ele joga para cima, até que eu perco a paciência e quero matar o ponto lá de trás e acabo forçando muito a jogada e cometendo erros. Primeira coisa, igual contra um jogador que só dá slice, é a gente ter paciência. A gente tem que aguentar um pouquinho mais nos pontos. Se eu não tiver paciência, é tudo que esse jogador baloeiro quer. Que eu entre na quadra e fique puto por errar uma bola fácil que sobra no T, aí eu venho tentar o winner e joga lá na rede. E o que ele quer é que eu fique nervoso e falo, hoje não é meu dia, eu não acerto nada, eu sou muito ruim, a minha direita é horrível, hoje eu tô errando, mas também a bola desvia, tá muito quente, tá muito frio, enfim, começar a arrumar um monte de desculpa. Então, é tudo que esse jogador quer. Então, a primeira coisa é a gente ter paciência para trabalhar os pontos, para aguentar uma dificuldade. A gente já está esperando, se o jogador começar a jogar essa bola para cima, a gente já esperar que vai ser um jogo difícil, que vai ser um jogo suado, que eu vou ter que correr, vou ter que ficar ali, muitas vezes, 2 horas, 3 horas dentro da quadra, ou até mais, em alguns casos. Enfim, eu ter um pouquinho mais dessa paciência vai me ajudar. Então, mesmo em situações difíceis, eu ter essa paciência para jogar contra esse jogador que dá balão. E contra esse jogador é o seguinte, a bola dele vem alta, né? Então, ele joga dando balão, ela vem um pouco mais alta e sem peso. Para mim, hoje em dia, para mim é ótimo jogar contra esses jogadores. Por quê? Porque eu tenho tempo. Então, eu tenho tempo de ir, me deslocar, chegar, me apoiar e fazer um golpe bem apoiado. Eu tenho tempo para escolher o meu golpe da melhor maneira, o que eu quero fazer com a bola, se eu quero jogar uma bola
com mais altura, ou se eu quero jogar uma bola um pouco mais rápida para frente, ou se eu quero jogar ela com mais ângulo, com um pouco mais de ângulo, se eu vou jogar essa bola no contrapé do meu adversário, se eu vou mudar a direção, jogar do lado oposto, se eu vou tentar me defender com uma bola mais alta no centro, enfim, eu tenho tempo. Isso, para mim, faz total diferença. Lógico que para um tenista amador, talvez não, esse tempo deixe ele muito ansioso, né? Mas para uns tenistas que já são um pouquinho mais avançados, esse tempo acaba sendo benéfico. Quando eu tenho tempo, o que eu tenho que buscar? Se o meu adversário ele joga, ele dá um balão e a bola vem funda, eu vou golpear essa bola de onde? Eu vou golpear essa bola de trás da linha. É dali que eu vou dar o winner? Normalmente não. Né? Então, o que eu tenho que fazer com essa bola? Essa sim, eu jogo como se ela não, nem como se ele tivesse dado o balão, mas como se ele tivesse me jogado um pouco para trás. Eu vou buscar jogar essa bola com um pouco mais de altura, para que ela passe mais alto na rede, caia mais funda e consiga segurar o meu adversário mais atrás. O meu adversário joga um balão, eu devolvo ela alta. Não preciso dar um balão também, tá? Eu posso jogar ela alta com peso, posso jogar ela alta com um pouco de topspin, da maneira que eu tiver um maior controle sobre a bola. E daí meu adversário, eu já sei o que ele vai fazer, ele vai devolver essa bola para cima. Né? Então, se ele jogar mais uma bola funda outra vez, o que eu faço? Eu afasto, de preferência de direita, eu vou ter tempo, e jogo essa bola alta outra vez, né? Buscando essa bola com um pouco de altura para ela ter profundidade e eu segurar o meu adversário atrás. Até essa bola começar a encurtar um pouquinho mais para mim. Aí sim, o que eu posso tentar fazer com esse adversário? Os jogadores normalmente que dão balão, eles jogam mais de trás. Eles ficam 2, 3, 4 metros atrás da linha. Então, se eu consigo jogar uma bola um pouquinho mais angulada, seja na direita ou na esquerda, eu causo dificuldades para esse tipo de jogador. Porque ele está de trás, ele está esperando que você vá bater na bola com força. E às vezes você tira um pouquinho da força e coloca um pouquinho mais de ângulo, você causa dificuldades para ele. Sempre que possível, buscar um pouco de altura e buscar abrir ângulos. Né? Isso acho que é o principal. E uma outra possibilidade que a gente tem contra os jogadores que só dão balão é a gente usar um pouco de slice, né? Caso a gente tenha um bom slice, porque é mais difícil ele dar um balão em cima de um slice. Então, posso variar, joga uma com altura, depois eu chamo ele um pouquinho para frente, com um slice mais baixinho, né? Na direita, na esquerda, depois eu angulo, depois eu me defendo com altura de novo, na outra eu angulo um pouquinho mais, e vou sempre analisando taticamente, pô, o jogo está funcionando, não está? Eu estou com paciência, estou trocando bola, estou construindo bem o ponto, eu estou muito ansioso, estou querendo definir o ponto com pressa, né, fugindo do meu padrão de jogo. A gente tem que tentar jogar o máximo possível dentro do nosso padrão, né, e não adaptar o jogo ao adversário, mas jogar dentro do que a gente sabe fazer. Uma outra coisa contra o jogador que só dá balão, eu consegui ir também para a rede, trabalhar as jogadas e fechar os pontos na rede, caso eu saiba chegar na rede, né? Já tá nada eu chegar na rede também e não acertar um voleio, aí é meio complicado. É melhor ficar do fundo mesmo, mas é um recurso, quanto mais recursos técnicos você tiver, mais variações você pode ter na hora de jogar. Como que eu jogo contra um jogador canhoto? Né? E da mesma maneira ele vai depender um pouco das características de cada jogador. Né? Eu posso jogar, basicamente eu tenho que buscar um pouco mais o backhand desse jogador, né, para eu chamar o jogo um pouco mais para a minha direita, né? Pelo menos eu, no meu caso, se eu for fazer isso, a minha direita é o meu melhor golpe, então eu vou tentar chamar o jogo para a minha direita sempre que eu puder, tá? Quanto mais eu chamar esse jogo para a minha direita, melhor. Então, se eu for jogar contra um jogador canhoto, eu vou tentar sacar mais aberto, já vou tentar encontrar o backhand do saque e pegar ele na corrida do outro lado. Posso tentar variar, jogar uma no forehand, a próxima eu já mudo para o backhand dele, não ficar repetindo muitas vezes o lado no forehand do canhoto, porque daí ele começa aquele joguinho de canhoto, né? Começa a jogar essa bolinha cruzadinha na nossa esquerda, e é uma situação que não é tão fácil de sair. Usar um pouco slice paralelo, né? De backhand no backhand dele, tentar tirar um pouco ele da zona de conforto, deixar ele jogar mais de backhand e movimentar esse jogador, que nunca é tão confortável jogar contra canhoto, porque é menos usual, tem menos canhotos no mundo e, consequentemente, que jogam tênis. Então, por ser menos usual, fica um pouquinho mais difícil para a gente. São só algumas dicas, isso vai depender da estratégia, vai depender muito
das suas características, o que você consegue fazer e o que o seu adversário faz. Também, às vezes, um adversário canhoto, mas que tem um forehand horrível e um bom backhand. O que eu vou fazer? Jogar no forehand dele, né? Apesar dele ser canhoto, o forehand é horrível, todo virado, segura tudo invertido aqui. Então, aí eu vou jogar ali no forehand dele, né? Vou abaixar uma bolinha slicinho cruzada no forehand dele, que ele vai ter dificuldades. Vou sacar mais vezes no forehand dele. Mas o normal é que o backhand seja um pouco mais fraco, pelo menos normalmente tem menos potência do que o forehand, tá? Então, alguns exemplos de estratégia, eu vou tentar jogar com mais altura e explorar o backhand dele. Esse é um exemplo. Ou vou tentar movimentar o meu adversário pela quadra, né? Mudar a direção, jogar uma bola mais alta, uma bola mais baixinha, uma bola com mais ângulo, uma bola com mais altura, uma bolinha mais rápida, uma bola mais lenta, um drop shot, outra mais alta, enfim, movimentar o meu adversário pela quadra, caso ele não tenha boa movimentação, né? Isso é uma estratégia, tá? Eu posso tentar, quando eu jogo contra jogadores que jogam só dando balão, por exemplo, abrir um pouco mais de ângulos, né? Se o meu adversário joga muito de trás, posso esperar uma bola que eu já esteja um pouco mais dentro da quadra, um pouco mais aberto, essa bola fica mais fácil de eu jogar ela com mais ângulo, né? Da mesma maneira do lado esquerdo. Quando os jogadores têm um nível técnico parecido, eles encontram maneiras, né, estratégias ali para competir. Quando o nível técnico é muito diferente, aí não tem muito o que fazer, né? Eu tenho que tentar jogar um padrão de jogo mais eficaz possível, né? Mas quando a diferença técnica é muito grande, fica um pouco mais difícil de ganhar as partidas. Posso até ganhar uma ou outra com uma boa estratégia, mas pelo menos eu tenho que ter um nível um pouquinho próximo do meu adversário. Se for muito diferente, realmente fica um pouquinho mais complicado. Outros exemplos que eu posso usar de estratégia, utilizar bolas mais baixas, né? Utilizar o slice, ou eu posso jogar com bolas mais lentas. É um jogador que acelera muito, mas erra muito. Então, eu não preciso forçar tanto a jogada contra esse tipo de adversário. Eu posso jogar com bolas mais altas e mais lentas, ou bolinhas mais baixas, porque o meu adversário não tem tanta paciência. Isso é um exemplo de estratégia. Ou posso tentar jogar com bolas mais rápidas para não dar tanta oportunidade do meu adversário me atacar. Enfim, eu posso tornar o jogo mais rápido ou o jogo mais lento. Posso também, uma outra questão importante eu conseguir tornar o jogo um pouco mais físico, né? Um pouco mais de troca de bolas. Se a minha preparação física for melhor, a minha resistência for maior que a do meu adversário, eu posso usar isso a meu favor, né? Tentar fazer cada ponto durar um pouco mais, cansar o meu adversário, tornar o jogo mais físico. Isso também é uma estratégia, tá? Um outro exemplo de estratégia é eu jogar aguentando um pouco mais, ao invés de eu partir e querer propor o jogo e atacar e definir os pontos, eu jogar um pouco mais no contra-ataque, um pouco mais reagindo, aguentando os ataques do meu adversário mais na quadra, e daí quando ele me ataca, ele normalmente abre uma oportunidade para eu contra-atacar. Fazer o meu adversário para frente, caso ele tenha dificuldades, ou ele joga muito atrás, ou caso ele me ataque bem, eu posso tentar empurrar ele para trás com bolas mais altas e mais profundas, enfim, todas essas são estratégias que a gente pode usar, e é sempre ideal que a gente escolha, cara, entre uma e duas, para que a gente possa explorar. Então, por exemplo, eu posso tentar abaixar a bola e tornar o jogo mais físico, ou posso manter o meu adversário atrás e tentar abrir ângulos. Essas são estratégias que eu posso ter na hora do jogo. Eu vou fazer isso 100% dos pontos? Não, mas eu vou buscar momentos que eu vou tentar fazer isso mais vezes. Isso vai acabar aumentando a minha chance de ganhar. Vou passar um pouquinho só para a parte tática. Em situações de defesa, a gente joga com mais altura e cruzado. Esse é um padrão, pelo menos que eu conheço, mais eficaz de se defender, né? De preferência cruzado ou alta sobre o backhand do meu adversário. Padrão com um pouco mais de altura para que eu tenha mais tempo para voltar e também consiga um pouquinho mais de profundidade, dificulte um pouco o ataque do meu adversário. Um segundo padrão tático que é importante é eu tentar jogar o máximo possível de forehand, tá? No tênis, normalmente, os jogadores que batem mais forehands na partida acabam ganhando as partidas. Os jogadores que saem vitoriosos, em média, têm um número maior de forehands que os jogadores que perdem as partidas. Então, quanto mais eu jogar de forehand, melhor.
Se eu conseguir jogar de forehand em cima do backhand do meu adversário, melhor ainda. Uma porcentagem ainda maior quando um jogador consegue pegar essa bola de forehand e jogar no backhand do adversário, ele tem uma maior probabilidade de ganhar os pontos. A gente já tem alguns padrões de defesa, tem alguns padrões para jogar de forehand, e um aqui que eu acho que talvez seja um dos mais interessantes, que é a mudança de direção. Esse é um dos pontos principais do tênis. O que é mudar a direção? Eu jogar uma bola, por exemplo, na direita do meu adversário, ele devolve na minha mão e eu mudo a direção, jogo ela na esquerda dele. Né? Eu não repetir o lado, não jogar uma bola na direita, ela volta na minha mão e eu jogo na direita de novo, tentando pegar ele. Mudar a direção é justamente o contrário. Eu jogo uma lá, ela volta na minha mão, eu jogo do outro lado. Se ela voltar na minha mão, eu jogo para o lado oposto novamente. Para eu mudar a direção, forçar o meu adversário a se mover. Normalmente o jogador, quando ele está se recuperando, ele está numa situação mais defensiva, ele vai cobrir o contrapé, ele vai fingir que vai voltar e vai acabar parando, e o lado oposto fica aberto. Então, um erro muito comum dos atletas amadores e infantos juvenis é tentar atacar essa bola no contrapé. Né? E tem uma estatística muito interessante que é a seguinte: praticamente 90% dos winners são com mudança de direção, mudando a direção da bola. Então, eu faço um approach para lá, chego à rede, voleio na quadra aberta. Ou ataco uma bola de forehand para um lado, ela volta na minha mão, eu ganho para o outro lado. Né? Ou jogo um backhand cruzado, ela volta na minha mão, eu ganho paralelo. Ou de forehand, enfim. 90% dos winners acontecem dessa forma. E praticamente só 10% dos winners acontecem no contrapé. Então, quanto mais a gente buscar essa mudança de direção, melhor. E de onde é mais fácil eu mudar a direção? Sempre que eu estou dentro da quadra. Se eu estou de trás da linha, é mais do que eu jogue com mais segurança. Né? Mudar a direção nunca é fácil. Né? Mudar a direção, eu corro um certo risco. É mais fácil eu devolver a bola, ela vem cruzada, é mais fácil eu devolver ela cruzada do que mudar essa bola paralela. Mas assim, a partir do momento que eu consigo, jogo ela profunda e a bola encurta, eu consigo entrar um pouquinho dentro da quadra, aí sim eu consigo mudar essa direção com um pouco mais de eficácia. Seja numa combinação de dois forehand, depois para um lado, depois um forehand para o outro, ou seja, um backhand cruzado e depois um forehand cruzado do lado oposto. Enfim, independente da combinação que seja, ou seja, um approach e voleio, independente da combinação que seja, sempre que eu tiver a oportunidade, se eu conseguir mudar a direção da bola melhor, vocês vão perceber que vocês vão começar a conseguir muito mais winners se vocês fizerem isso.